Leitura do Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 9, versículos 28 e 29 e depois 37 e 38. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Quando nós lemos os evangelhos com atenção, percebemos diversos movimentos que nos levam em direção à cruz e à ressurreição. E hoje nós vamos olhar um pouquinho mais de perto, com atenção, dois movimentos que estão descritos neste texto que nós lemos: subir e descer. Quando nós pensamos no movimento de subida, nós vemos Jesus convidando alguns dos seus discípulos para irem com ele ao monte, versículos 28 e 29. Jesus leva 3 dos seus discípulos consigo para o alto de um monte, a fim de orarem, a fim de adorarem a Deus. Na antiguidade, o monte era símbolo de encontro com Deus. O monte era entendido como um lugar de encontro com Deus, como um lugar de adoração a Deus. Então, podemos dizer que quando Jesus convida seus discípulos para irem com ele ao alto daquele monte, ele está convidando seus discípulos para subirem e adorarem a Deus junto com ele. No alto daquele monte, enquanto Jesus orava, o seu rosto se transformou, as suas vestes se transformaram. É o texto conhecido como transfiguração. Naquele momento, o Deus Filho encarnado resplandece a sua glória. Naquele momento, resplandecido da sua glória, Moisés e Elias vêm falar com Jesus. A lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, vêm falar com Jesus. Um momento de profunda comunhão com Deus, um momento de profunda comunhão com a palavra de Deus expressa através da lei e dos profetas, um momento de adoração ao Deus que os recebe e com eles fala. Tanto é assim que Pedro indica sua satisfação, propondo que as tendas fossem armadas naquele lugar para que eles pudessem permanecer mais tempo ali. Hoje, nós estamos vivenciando um tempo de adoração diferente. Nós estamos vivendo desafios diferentes para a igreja que se coloca a adorar a Deus, para a igreja que se dispõe a adorar a Deus. E nós precisamos, nestes dias de desafio, encontrar os nossos próprios movimentos que nos levam na direção deste Senhor a quem adoramos. Nós precisamos encontrar as motivações corretas pelas quais continuaremos adorando a Deus, mesmo que o mundo continue se mostrando caótico, mesmo que as coisas estejam fora do controle, mesmo que algumas coisas fujam do nosso controle. Nós precisamos continuar nos movimentando na direção do Senhor. Subir ao monte hoje, para nós, simboliza então a nossa disposição de adorar a Deus. E adorá-lo, mesmo quando as circunstâncias estão tão adversas como nós estamos vivenciando. Mesmo quando os nossos planos, quem sabe traçados ainda na virada de 2019 para 2020, foram frustrados ou estão sendo adiados. Como nós vamos adorar a Deus? Qual é a nossa disposição de adorar a Deus? O Senhor continua nos convidando a subir o monte com Ele para estarmos mais perto do Senhor, para estarmos em comunhão com Ele e com a Sua palavra, para que o nosso coração possa se abrir em adoração, em reverência, em reconhecimento da santidade do Senhor. Mas algo acontece nesse momento, porque os discípulos que sobem para adorar não podem armar as suas tendas e não podem permanecer naquele lugar para sempre. Um segundo movimento acontece no texto, e este segundo movimento, assim como o primeiro, também nos levam a perceber a cruz e a ressurreição, porque Jesus convida os seus discípulos para descerem do monte. E ao descerem do monte, logo no primeiro instante, eles encontram uma oportunidade para servir.
Se os discípulos de Jesus sobem o monte para adorar, por um lado, por outro lado, eles precisam descer daquele monte para servir, para ver as oportunidades de serviço que estavam acontecendo ali, ao pé do monte. Os discípulos que não subiram ao monte com Jesus para adorar, até tentaram ajudar aquela família tão angustiada. Como nós podemos ver pelo texto, uma família estava extremamente angustiada porque o filho, o único filho, estava passando por um momento de opressão. Estava sendo vítima de uma severa opressão espiritual que lhe roubava a sua dignidade, que lhe roubava a sua própria identidade como ser humano, que lhe jogava no chão, que lhe lançava no fogo, que lhe lançava na água, que retirava dele as condições próprias de um ser humano, que é a escolha. E aquele menino precisava de ajuda. Os discípulos que não subiram com Jesus tentaram ajudar, mas não foram capazes disso. O que Jesus faz? Ele explica que aquela situação só poderia ser plenamente resolvida, ou aquela necessidade só poderia ser suprida a partir de um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Quando Jesus cita a oração e o jejum, ele está falando de dependência do Senhor. Ele está falando de um servo que está dependendo do seu Senhor para que ele mesmo, como servo, possa servir ao modelo do Filho encarnado que veio para servir e não para ser servido. O que nós podemos perceber no texto é Jesus ensinando os seus discípulos que, se por um lado importa buscar intimidade com Deus, se por um lado é extremamente necessário que os discípulos busquem essa intimidade com Deus, por outro lado é justamente essa intimidade com o Senhor, através dos exercícios espirituais, da oração e do jejum, que vão capacitar esses discípulos a serem servos. E só pode servir aquele que depende do seu Senhor. Nesse tempo que nós estamos vivendo, quando não é possível nos encontrarmos, quando não é possível nos visitarmos, quando já não nos vemos com a mesma constância que acontecia até um tempo atrás, nós precisamos buscar do Senhor as formas necessárias e possíveis de continuarmos nos servindo. Nós continuamos sendo igreja, nós continuamos sendo corpo, membros uns dos outros. E precisamos, além da intimidade que buscamos com Deus, além deste momento de adoração a sós com Deus, também não nos alienar do sofrimento que está acontecendo no pé da montanha, das circunstâncias adversas que estão acontecendo na outra casa, com a outra família, com uma pessoa que de repente pode precisar de ajuda e quem sabe esse instrumento de ajuda sejamos nós. Precisamos buscar de Deus o discernimento e a disposição para que, totalmente dependentes do Senhor, sejamos também totalmente entregues como servos uns dos outros. Não porque esse é um discurso bonito, mas porque essa era a prática do próprio Jesus. Jesus mesmo convidou seus discípulos para a adoração. Jesus mesmo indica o caminho do serviço para esses discípulos que adoram. A nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso desejo e a nossa oração é para que Deus nos ajude a descer do monte da individualidade, a vencermos os obstáculos do egoísmo, para que possamos verdadeiramente sermos adoradores do Senhor, que estão também a serviço um do outro. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe e nos capacite em Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, Deus, pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra e perceber nela esses movimentos que nos levam para mais perto da cruz e que abrem os nossos olhos para contemplarmos a ressurreição de Cristo. E agora, Deus, diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos um coração humilde, a termos um coração grato para subirmos esse monte da adoração, Deus, e nos rendermos completamente diante da Tua santidade, diante do Teu poder, a confiarmos no Senhor inteiramente, Deus, e não deixarmos de Te adorar em momento algum. Mas também pedimos, Pai, que o Senhor continue segurando a nossa mão,
para que verdadeiramente, como discípulos de Jesus, possamos também descer deste monte e assim descendo nos tornarmos servos uns dos outros. O Senhor bem sabe as dificuldades que temos enfrentado, o Senhor bem sabe, Deus, as oportunidades também, novas oportunidades que estão se abrindo. E nós pedimos que o Senhor capacite cada um de nós, teu povo, tua igreja, a sermos verdadeiramente servos, subirmos para adorar e descermos para servir. Em nome de Jesus. Amém.